Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live, né? Hoje a participação é com um médico, né? Doutor André Branquinho, formado pela UFCG, que irá estar aqui com a gente, fazendo uma participação. A gente irá conversar um pouquinho sobre a Covid-19, é, o isolamento, a quarentena e os impactos causados na vida do ser humano, né? Durante a pandemia e quais impactos possíveis que irão causar após a pandemia. Então, quem quiser participar, conversar, fazer suas perguntas, a gente estará aqui acessível e passar para vocês alguns conhecimentos, né, e conversar sobre essa questão que é tão importante e está sendo tirando o sono de tanta gente, né, que é a Covid, que são as incertezas, os impactos na vida política, na vida econômica, na vida cultural. Então, é uma pessoa que é bem conceituada, está à frente, né? Está na linha de frente do Covid e ele tem muita propriedade para estar conversando com vocês e tirando a dúvida de quem necessitar. Vou convidá-lo, ele já entrou. Cadê? André. Aguardando ele aceitar a chamada. Olá, André. Tá me Oi, ouvindo? agora. Agora sim. Pronto. Tá carregando aqui tua imagem. Mas aí tá dando para me ver? Com certeza, tá ótimo aqui. Pronto. André, seja bem-vindo à live, né? A gente está aqui com alguns convidados. Eu queria que você primeiro começasse falando sobre o seu currículo profissional. Boa noite, obrigado pelo convite, Júlio. E, bem, sou André Cecílio Branquinho Nunes, sou natural de São José do Egito. Formei em 2010 na UFCG, em Medicina. Em 2013, concluí a residência médica em ginecologia e obstetrícia no CISAM, é o PE, né? Recife. Em 2014, fiz a subespecialidade em esteroscopia e laparoscopia ginecológica no IMIP. E desde então, sou plantonista do IMIP, sou médico obstetra da Prefeitura de Recife, Maternidade Barros Lima. Faço pré-natal como médico obstetra na cidade de Camaragibe e também. E plantonista do Regional do Palmares, Mata Sul do estado. Bom, André, você que está na linha de frente, né, da Covid-19, que tem a experiência de lidar tanto com a pessoa, né, com o paciente suspeito e com o paciente com diagnóstico positivo, né? Então, assim, o que você tem a nos dizer sobre a questão, sobre o que é o coronavírus? O que esse vírus causa na vida das pessoas? Na saúde, na verdade, né? É, coronavírus tem esse nome. Não é um vírus novo, na realidade. É um vírus antigo. Ele tem esse nome pelo formato microscópico dele, que ele se parece com a coroa. Coroa. E daí vem o nome corona. Então, é um vírus antigo, já catalogado há muito tempo, presente em animais e humanos, mas com uma nova, um subgrupo, um subtipo, que é o 19, que causou essa pandemia, iniciada na China no ano passado, mais precisamente em dezembro do ano passado, e que se alastrou pelo mundo, né? E deixou de ser
uma epidemia local e começou a ser uma pandemia. Quando a gente chama de pandemia, é que ela se expande por todos os países. Então, é um vírus, vamos dizer assim, que tem um trofismo, ou seja, ele ataca mais o sistema respiratório, né, mas também tem uma predileção pelo sistema digestivo, ou seja, ele causa sintomas digestivos no sistema digestório e também no sistema respiratório. E que sua mortalidade em determinados grupos, ou seja, idosos e imunossuprimidos, ele tem uma grande mortalidade, ou seja, a chance de você morrer pegando a doença aumenta muito em relação à população habitual, que é a de jovens, adultos jovens e crianças, que tem uma mortalidade muito baixa. E também uma letalidade que a gente tem muito baixa. É mais ou menos assim, tem muito a se conversar, né, para introduzir, se falar mais ou Isso. menos do vírus. Isso. Além de ser um vírus novo, né, que ainda está muito em estudo, é uma coisa recente, são muitas dúvidas, muitos testes também que estão à procura da vacina para a cura. É preocupante porque, além de todas essas questões que você falou, a questão respiratória, é um vírus também que ele apresenta, quando positivo, assintomático, né? E quando é assintomático, assim, é preocupante. Porque aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da diferença, que muitas pessoas não sabem diferenciar do que é isolamento e o que é quarentena. Essa é uma boa pergunta. São várias fases da epidemia, na realidade, da pandemia. Várias fases de combate, né? A gente está na fase de supressão. Ou seja, geralmente, realmente de ter esses cuidados que é a quarentena e o isolamento. A gente diz que está em quarentena quando o paciente tem sintomas, mas não tem o teste, não tem uma sorologia, não tem um teste rápido, não tem um PCR que indique que ele está com a doença. Então ele fica em quarentena em casa, né? E ele diz que nós dizemos que o paciente está isolado depois que ele tem um diagnóstico. Ou seja, se ele fez o suave nasal e na orofaringe, deu positivo, então fez o teste sorológico ou o teste rápido e deu positivo, então ele tem que ficar em isolamento. Ele já é um doente confirmado. Quando ele não é um doente confirmado, ele é apenas um suspeito, a gente diz que ele está em quarentena. Certo. André, assim, a questão maior em relação a essa pandemia é justamente a questão do isolamento, né, do distanciamento, na verdade, distanciamento social, Distanciamento, exato. que é justamente a preocupação das pessoas, esses impactos, né, que até no tema, na arte que foi publicada sobre a nossa live, sobre os impactos causados, né, na vida, tanto durante a pandemia e após, porque a gente sabe que tudo que veio, né, a prejudicar sempre tem uma consequência. E a consequência hoje é justamente, eu vejo assim, no meu lado profissional, a questão financeira, que é uma que está andando junto, né, com essa pandemia, com a questão saúde, porque afeta a vida individual, a vida coletiva, social, né, e há questões das pequenas e médias empresas fechando. Então, além disso, da questão do comércio econômico-financeiro, vem a questão individual, diretamente na pessoa, o impacto, porque é falta de emprego, né, a incerteza do dia da manhã, se vai ter condições financeiras de comprar sua alimentação. Então, assim, é um impacto, né, causado hoje e futuramente, assim, como é a sua visão? Qual a sua visão enquanto médico, né? E em relação a isso tudo? Veja, como eu tinha comentado, Leus, a gente está na fase de supressão. Então a gente tem que
se manter. Quem for de quarentena se mantém em quarentena. Quem for de isolamento se mantém em isolamento. E quem nem for, e se não se enquadrar em nenhum dos dois, ou seja, não tiver sintomas ou não tiver o diagnóstico, tem que se manter o distanciamento social. E aí, quando é que a gente vai deixar isso? Existe um dado em epidemiologia que a gente chama de R0. Ou seja, o quanto uma pessoa consegue transmitir, quanto uma pessoa só consegue transmitir para outra o corona, vamos dizer assim. Determinadas doenças têm o R0 de, vamos dizer assim, de 8, de 10, ou seja, uma pessoa transmite a 8, por exemplo, o sarampo, a varíola, a varicela. O R0 do corona é 2,5, ou seja, uma pessoa tem a capacidade de transmitir a 2,5 pessoas o corona. E quando é que a gente vai manter, até onde a gente deve manter esse distanciamento social? Os governos, os governantes, os prefeitos, o presidente, quando? Quando esse R0 baixar de 2,5 para 1. Tá entendendo? A gente ser capaz de transmitir apenas para uma pessoa. Então, para ter esses dados, a gente tem que acompanhar a curva. Hoje mesmo, estou aqui no site aqui do covid.saude.gov.br para ver essa curva de novos casos. Está me ouvindo, né? Estou. Só não estou te vendo. Não estou me vendo também. Parece que congelou a imagem. Enfim, vamos falar. Então, você tem que olhar as curvas de novos casos, né? E ver se essa curva é crescente ou decrescente. A gente está dia 13, né? A gente está hoje, por exemplo, dia 13/6, com 850.514 novos casos confirmados, 21.704 casos novos, né? Com 42.720 óbitos, 5% de letalidade, ou seja, desses 850 mil, morreram 42 mil. Isso dá uma letalidade de 5%. Está na média mundial do Covid, né? Então a gente tem que acompanhar essa curva de novos casos. Enquanto ela estiver crescente, só subindo, só subindo, só subindo, a gente não pode, governo algum, prefeito algum, governador algum pode liberar essa questão do distanciamento social. Quando a curva estiver decrescente, ou seja, os casos de ontem, da semana de ontem, né, tiverem menores do que o de hoje, a curva estiver decrescente, aí sim, se pensar em diminuir no distanciamento social e fazendo, retomando as atividades. Infelizmente, os dados, por exemplo, eu achava que viria, por exemplo, eu já tinha visto há 3 semanas os dados, e eu vejo hoje que a curva se mantém em ascensão. Então, o pessoal já está liberando, mas está liberando indevidamente. Está liberando. Se você for ver os dados continuam preocupantes. Então, parar o distanciamento agora é pedir para ter mais novos casos e ter uma mortalidade, letalidade maior, porque, infelizmente, tem um bom ou ruim sistema de saúde, a letalidade é a mesma, então 5%. Claro que você tem que dar todos os cuidados, mas a gente vai saber que 5% dos totais de casos vão morrer, né? Porque se é uma letalidade, foi uma letalidade assim na China, foi uma letalidade assim na Itália, de 5%, e o Brasil agora está com a letalidade de 5%. Antes era bem maior, assim, chegava a 10%, né? Mas agora está a 5%. Então, apesar de todos os equipamentos comprados, apesar dos protocolos terem evoluído de tratamento, mas a gente continua uma letalidade de 5%. Então, eu acho que vai ser uma média que vai se manter na doença. Então, é abrir comércio, é abrir as atividades, beleza. Todo mundo sabe de suas facilidades, mas é ter certeza que novos casos virão e que 5% desses casos morrerão, né? Então, isso é uma briga, isso é uma briga. Por um lado, a gente tem que pensar na parte econômica, e por outro, tem que ser bem pesado isso aí. Eu estava lendo também as estratégias de alguns países
que deram certo, né? E porque a gente realmente tem que comparar, né? E aí o que realmente mudou deles lá, porque eles testaram muito, né? Eles conseguiram testar, conseguiram isolar os casos, né? E infelizmente no Brasil, o que a gente nota nos países continentais, né? Brasil, Estados Unidos e China, que são países continentais, esse isolamento, essa vigilância no isolamento, na quarentena e no distanciamento é muito difícil. Eu acho que é mais por questões geográficas mesmo. O governo não consegue realmente fazer esse controle, né? Então, os países que realmente tiveram sucesso que mantiveram essas campanhas muito fortes, né? Chegam aos países que foram até violentos, como a Coreia do Sul. Ou seja, prendem mesmo aqueles casos positivos. Né? Não é isso que a gente quer para o Brasil. Mas, do jeito que está, também não dá para fora. Se for para voltar, vai. Agora, Desculpa. Pode falar. É que é Pode falar. uma questão cultural, né? É uma questão cultural. As pessoas, elas não, as pessoas, principalmente os brasileiros, eles não estão acostumados a se conter, a ficar dentro de casa, das suas próprias casas, né? Ele tem aquela cultura. Final de semana, barzinho, essas questões de algumas pessoas, restaurante, ir num shopping. Então, tudo isso, né, veio para elas de uma forma brusca, né? E hoje eu estava assistindo, antes da gente iniciar a nossa live, eu estava assistindo uma reportagem na Globo, que falava exatamente sobre a questão da China, né, que já está tendo um novo surto do coronavírus. Então, assim, é preocupante, porque afrouxa o isolamento, aí é de forma gradual, mas depois vem a repercussão, né, e não está sendo positiva, está sendo negativa. Aqueles dados da China, a gente sabe também não são tão verdadeiros assim. Infelizmente, a China não é um país que tem uma liberdade no jornalismo como deveria. Então, a gente desconfiou desde o início daqueles dados da China. Né? Fora que a gente não sabe ainda como se comporta o vírus nos casos teoricamente imunes, ou seja, a gente não sabe realmente se as pessoas que já tiveram vão ou não vão pegar. A gente não tem esses dados ainda. A gente tem alguns casos, né? Tem algumas reportagens que passaram também. E alguns estudos que mostram que algumas pessoas já infectaram. A gente torce muito para isso não acontecer, mas se você for ver outros vírus respiratórios, como influenza, por exemplo, né, que a gente tem que tomar a vacina todo ano, a gente vê que pode ser que o padrão do corona seja esse também. Então, enquanto não sair a vacina que a gente fique tomando todo ano, como influenza, eu acho que vão fazer junto até, a gente não vai ter uma segurança. Então, só porque eu peguei o corona, eu acho que eu estou imune também, e daqui um ano eu não vou pegar novamente, a gente não tem a certeza disso. Exatamente. André, já que você tocou nesse assunto aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sensação de saber que testou positivo. Eu fui um caso recuperado, né? É bom a gente dar esse relato. Assim, a gente tem muito medo, eu não vou mentir. Na realidade, eu estava com medo antes de pegar. Eu já ia para o hospital apreensivo, enfim. Às vezes chorava. Longe dos filhos, longe do resto da família. Né? E você já vai apreensivo. E quando você tem a certeza que pegou, porque quando eu iniciou os sintomas, eu tive diarreia e tive febre, eu tive a certeza que era corona. E quando você fica realmente muito assustado, porque não se tem um tratamento específico, você não tem uma droga específica para combater. E aí você fica tomando esses tratamentos empíricos que estão se preconizando, mas que não tem nenhuma comprovação científica. Aí você começa a tomar tudo. Eu fui uma pessoa que tomou tudo, entendeu? Todas essas drogas que estão em testes, que não tem comprovação científica nenhuma, eu tomei e, enfim, evoluiu para o pulmão, ou seja, eu tive também acometimento pulmonar. E quando eu tive acometimento pulmonar, aí é que
o psicológico ficou mais abatido ainda. Mas aí, quando eu superei essa fase, né, que a gente divide em 3 fases, a doença, que é a primeira, a infecção viral, depois é a inflamatória, e a fase 3, que é a coagulação intravascular disseminada, eu fiquei na fase 2, ou seja, eu fiquei na fase inflamatória nos pulmões, e depois aí fiz os exames, e a doença não tinha evoluído, aí você começa a ter começa a ficar em paz. Mas quando você começa a ver também muita gente morrendo, conhecido seu, colegas, e você está na fase inflamatória, ou seja, está no pulmão, realmente é difícil. Você conviver com medo, né? Porque é uma doença nova, incerta, né? É tipo o HIV quando iniciou, né? E tipo outras doenças que quando inicia realmente é assim. É daqui que se encontram medicações específicas, você fica naquele medo, realmente. Exatamente. E assim, uma coisa que você falou aí, que é bem importante frisar, que é justamente essa questão impactante, né? Que é just na saúde mental. Então, eu acho assim que é uma das partes que mais debilita a pessoa, que é a saúde mental. Porque você imagina tudo no mundo, né? O medo de ficar doente, o medo de perder alguém que você ama. Então, assim, são muitas incertezas e quando a saúde mental não vai bem, o resto todo não vai bem também. É a tríade, né? É corpo, mente e espírito. Quando um dos três não está bem, não está em consonância, alguma coisa vai falhar, né? Então, existem muitas doenças psicossomáticas que a gente chama, que provém de seu estado psicológico e reflete no físico, né? Então, É, pessoas podem ter sintomas leves, por exemplo, do Covid, mas desestabilizar a pressão, entendeu? Enfim, piorar da depressão, se já tiver tendência, ter algum surto psicótico, tudo isso pode ser decorrente realmente do medo, síndrome do pânico e outras doenças relacionadas à questão neuropsicológica. Então, desestabiliza tudo. E fora que a gente tem que dizer também que o corona, eu citei no início que é uma doença que ataca o sistema respiratório, gastrointestinal, mas também o sistema cardiovascular. Então os estudos já mostram que você ocorre uma hipercoagulação do sangue, ou seja, a tendência a formar trombos, a ter trombos, ter trombose, aumenta muito. Então, tem muitos casos, o paciente não morre de Covid, mas infarta. Tem um tromboembolismo pulmonar, ou seja, ele forma um trombo na perna ou no braço ou algum outro vaso, e esse trombo sobe para o pulmão e acaba obstruindo as artérias e veias pulmonares, e isso causa a morte da paciente. Então, além dessa questão da insuficiência respiratória, ou seja, da SARA, né, síndrome da angústia respiratória, que é decorrente do COVID, tem também essa questão do tromboembolismo, né, e do aumento do número de infarto, ou seja, piora dos hipertensos, né? Tem todo esse contexto por trás. E o contexto psicológico, psicossomático, é o responsável por isso também, pelo desequilíbrio dessas outras patologias. certo. Após a alta do paciente, né? Aí vem a incerteza se ele pode novamente ficar infectado ou não. Qual o período que a pessoa, no estado grave, quando ela entra na UTI, qual o período médio em relação à internação desse paciente, ele ficar numa UTI? E após isso, o quadro dele se estabilizar e ele vir alta. Varia muito, mas a média é de 3 semanas de internação hospitalar. Assim. De você ir para a UTI e ter alta para a enfermaria e ter alta é de 3 a 4 semanas
a média dos pacientes graves para poder sair do hospital. Então é um mês de internamento. É um internamento bem longo, realmente. Até porque os pacientes geralmente ficam com doença pulmonar obstrutiva crônica. É tipo uma DPLC mesmo, tipo aqueles fumantes inveterados com 40, 50 anos de fumo. Ele fica um período daquele jeito, o pulmão do paciente. Depois é que vai recuperando, né? Perdendo o processo inflamatório e vindo a ter sua função respiratória normal. Claro que com a ajuda de fisioterapia respiratória, exercício e drogas, corticoide, inalatório, enfim. E geralmente pessoas com asma ou DPOC usam. Eles saem do hospital geralmente com essas medicações. Certo. Em alguns relatos de algumas pessoas que foram infectadas, falaram que saíram com sequelas, né? Fizeram a tomografia pulmonar e perceberam que tinha ficado com sequelas. Quais seriam essas sequelas? Qualquer doença, ela causa uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória causa fibrose. Então, qualquer que seja a doença, se você tiver infecção, se você tiver, por exemplo, uma DIP, que a gente chama que é uma doença inflamatória pélvica, uma infecção causada por DST, por exemplo. Essa infecção vai causar uma inflamação nos seus órgãos genitais e no abdômen. E essa inflamação vai causar fibrose, ou seja, a formação de uma capa de tecido, uma capa que faz com que os órgãos fiquem presos, ou seja, fiquem juntos um ao outro. A gente chama isso de fibrose. Então, no pulmão não é diferente. Essa pneumonia causada por um vírus vai causar também fibrose pulmonar, ou seja, o pulmão não se expande, é como antes, né? Os lobos do pulmão ficam presos um ao outro e os lobos também ficam um pouco presos à pleura, que é a camada que reveste externamente os pulmões, e o que faz o pulmão expandir. Então, até que ponto esses pacientes vão recuperar a função normal e quanto tempo vão levar para isso, a gente tem que esperar um pouco para poder ter essa resposta. Mas muitos saem com sequelas, realmente, e sequelas pulmonares. Mas também, assim, voltam às suas atividades, né? Conheço muitos colegas também que voltaram às suas atividades normais, né? Respirando normalmente, mas isso leva tempo, né, para se recuperar essa cicatriz, enfim, essa fibrose pulmonar. Hoje a gente vê números alarmantes, né, de pessoas testando positivo, mas que não é um número exato, né? E, assim, o primeiro caso confirmado aqui no Brasil foi no dia 26 de fevereiro, que foi o primeiro caso em São Paulo, se eu não me engano, acredito que foi em São Paulo, dia 26 de fevereiro. Então, assim, antes disso, né, dia 26, dia 25 foi o carnaval. E vieram muitas pessoas de fora, inclusive na cidade que eu passei o carnaval, teve um surto lá no qual a gente achava que era simplesmente uma virose, né? E talvez tenha sido, talvez não, porque não fomos testados. Mas na casa que eu estava, era 9 pessoas, as 9 adoeceram. E quando retornamos à nossa cidade, eu mesma fui direto para o hospital, porque eu estava com falta de ar, a tosse seca, febre, né? E eu cheguei até a comentar, tanto na triagem com a enfermeira, quanto com a médica que me atendeu, porque eu estava com medo de ter o coronavírus. A ela, não, está descartado, porque o coronavírus, se fosse, você estaria sentindo uma dor no peito muito grande, e hoje a gente vê que muitas pessoas têm assintomático, e os sintomas diferem muito das pessoas. Então, quais são os sintomas que são mais comuns na COVID? Vamos lá. Como eu havia falado, ele tem um trofismo, ou seja, ataca o sistema respiratório e o sistema digestório. Algumas pessoas vão ser mais sintomas gastrointestinais, diarreia e febre, ou seja, de uma diarreia viral comum.
e outras pessoas vão ser mais sintomas respiratórios ou os dois associados, né? Então, sintomas respiratórios, você vai ter o que a gente chama de rinorreia, ou seja, o nariz escorrendo e ardendo, obstrução nasal, dor na orofaringe, ou seja, a garganta doendo, né? E depois, esses sintomas geralmente duram de 5 a 7 dias. Ou o paciente já tem uma melhora significativa e não sente mais nada, ou a infecção descende das vias aéreas superiores para os pulmões. Chegando nos pulmões, começa a ter dor para respirar, dispneia, ou seja, falta de ar, né? E aí evolui para diminuição da saturação, né? E insuficiência respiratória, enfim. Essa evolução pode ser benigna ou mais pesada, assim, usando termos populares, né? Alguns desaturam, ou seja, a saturação de oxigênio que deveria estar acima de 95, uma pessoa normal começa a ficar abaixo de 95, e daí precisam ter oxigênio suplementar ou então ser entubados, né? Então, geralmente, os sintomas são esses: sintomas gastrointestinais, de uma virose, diarreia, com febre, e com sintomas de uma virose respiratória, né? Obstrução nasal. Sim, um sintoma muito frequente, que eu não citei, mas que a gente chama quase que patognomônico, ou seja, a gente diz que a Covid é a perda do olfato, a gente chama de anosmia. Então você não sente o gosto nem o cheiro dos alimentos, enfim. Isso é um sintoma bem característico, né, que a gente não sabe se é por um acometimento local do nariz ou se é a nível cerebral, ou seja, da transmissão mesmo, do sentido, né, olfato e paladar para o cérebro. A gente não sabe se é uma lesão no encéfalo ou se é pelo acometimento local do nariz, né? Mas é um sintoma bem frequente. Além de prostração, né, perda de apetite, ou seja, astenia, sem coragem, nada, ou seja, muitas pessoas, dores articulares, se assemelha muito a uma dengue com sintoma respiratório, né? Eu achei muito parecido a isso. Uma dengue, o corpo mole, com febre, mas também com sintomas respiratórios e diarreia. Uma dengue com diarreia, eu resumo assim: uma dengue com diarreia e sintomas respiratórios. Certo. Basicamente, esse sintoma. Mas como você falou, né? Muitos são assintomáticos. E a maioria sintomas leves, né? A maioria realmente fica em vias aéreas superiores, uma diarreazinha, 5 dias está normal e de volta às atividades, sabendo que são de 21 a 28 dias você ainda transmite o vírus. Então muitos estão voltando ao trabalho com 15 dias, mas de 21 a 28 dias, ou seja, o ideal é a gente passar 4 semanas sem voltar às atividades, mas a maioria volta com 15 dias, já ainda transmitindo a doença. Alimento. Alguns casos são assintomáticos e outros casos, eles no período de incubação, né, do vírus, eles demoram um pouquinho para apresentar os sintomas. Em alguns artigos que eu li, eu vi que tem casos, porque varia muito da questão do especialista, né, do infectologista, que ele diz que em alguns casos leva de 2 a 14 dias. Já outros casos, eles falam que é de 3 e que pode chegar até 33 dias. Qual a tua média, a tua visão do normal? O período de transmissibilidade eu acho que é isso aí mesmo, né? É de 21, 28, né? 21 a 28 dias, eu acho. Isso é a média mesmo. Se fizer uma média desses dados que você fez, que você disse que é isso mesmo, é 21 a 28 dias mesmo, período de transmissibilidade. O problema realmente são os assintomáticos que não são testados, né? Se a gente tivesse uma testagem em massa, aí você isolaria esses assintomáticos, né, que realmente são responsáveis por transmitir a doença sem estar sentindo nada.
Apesar de ter saído já alguns estudos que a porcentagem de transmissão nos assintomáticos é menor do que nos sintomáticos, né? Mas mesmo assim, se tivesse um assintomático que testasse positivo, eu não gostaria dele estar convivendo com ele antes de 3 semanas, né? Que eu fiz o exame, tá entendendo? Ou seja, o ideal é você fazer... Pode falar. Pode falar, desculpa. Pode falar, conclua. O ideal é você fazer realmente a sorologia, né? Que aí você vai ter dois dados, que é a IgM e IgG. IgM é a infecção recente e IgG é a infecção já tardia, quando você adquire imunidade. Então, o ideal realmente seria, antes de voltarmos às nossas atividades, caso pegamos a doença, o IgM está negativado, e o IgG positivo. Ou seja, você já está, teoricamente, que a gente não sabe, imune à doença, e não tem mais vírus presente, ou seja, você não tem IgM. Então, a ideia é, principalmente os profissionais, fazer a sorologia para mostrar um IgG positivo e um IgM negativo, né? Ou então, se você é assintomático, você é IgG positivo e não é IgM, né? Tranquilo, assim. Mas, tirando isso... É isso. Então... Qual a diferença desse exame para o teste rápido? Alguns testes rápidos, ele não diferencia entre IgG e IgM. Então, só diz que é positivo. Foi até o que eu fiz pelo SUS, foi esse. Então, após 7 dias do início dos sintomas, eu fiz o teste rápido. Só lá, é positivo, você é positivo. Sim, mas é IgM ou IgG? Não, aqui não diz. Aqui só diz se é positivo. Então, existem testes mais específicos que diferenciam essas duas fases da doença, né? Essas duas imunoglobulinas, que é o ideal. Deveria ser, realmente o Ministério deveria estar fazendo esse, mas a gente sabe das dificuldades, né? Enfim, dos altos custos, da importância do governo realmente estar incentivando a produção de testes no Brasil, para não ficar só exportando. E aí, isso encarece muito, né? Então, se nós tivéssemos uma frente tecnológica realmente ampla, séria, nós estaríamos atrás de produzir nossa vacina e produzir esses testes sorológicos para difundir aí mais barato e em grande quantidade para toda a população. A dificuldade é que, além dessa pandemia, gerou outra pandemia maior ainda, que é essa questão política, né? Que é essa briga política que está havendo e que a gente, para algumas pessoas, chegam a achar que esse Covid não é tão assustador assim como a mídia mostra. E eu queria que você falasse um pouco sobre quais são os principais impactos, né, que essa pandemia causa na vida e possivelmente após a pandemia. Quais seriam esses impactos, esses principais impactos? Assim, cita alguns, na sua visão enquanto médico. Eu diria impactos psicológicos, né? Eu acho que quem pegou Covid realmente passou por uma fase difícil, né? De sentimentos, enfim. Então, você tem desde impactos psicológicos, tem impactos econômicos, né? Enfim, terríveis, na economia global do país e economia local e individual de cada um, né? Impactos econômicos. Impactos na saúde pública, porque você deixa de, quer queira, quer não, você deixa de tomar conta de outras patologias crônicas. À medida que você faz novos leitos, mas você também restringe o número de vagas para atendimentos cardiovasculares, para doenças respiratórias, doenças hematológicas e tratamento do câncer. Quer queira, quer não, essas outras patologias vão ser menos assistidas, infelizmente. As cirurgias suspensas, né? A gente vê cirurgias, pacientes com miomas aí sangrando, precisando ser operados e a cirurgia suspensa. Pacientes na fila para cirurgia bariátrica,
cirurgias suspensas, cirurgias ortopédicas suspensas, enfim. Para mim, o desgaste depois, durante a pandemia e após vão ser realmente as filas que irão aumentar muito dessas cirurgias, né? E a piora dessas doenças crônicas, enfim, doenças respiratórias, doenças hematológicas, né? E também o tratamento do próprio câncer, apesar das cirurgias para câncer e os tratamentos quimioterápicos não terem parado, mas eu acho que a questão da prevenção, ou seja, do diagnóstico precoce, com certeza será prejudicada. Então, menos Papa Nicolau, menos mamografia, menos PSA na urologia, enfim, menos endoscopia nos cânceres gástricos, menos ultrassonografias. Tudo isso vai ser prejudicado esse ano, infelizmente. Essas doenças vão ser pioradas, ou seja, não vai morrer por Covid, mas vai morrer mais doentes com infarto, vai morrer mais doentes com câncer, vai morrer mais doente com doenças imunológicas, lúpus, enfim, e vai morrer mais doentes com insuficiência renal. Verdade. E doenças hematológicas, né? Neoplasias hematológicas. Então, infelizmente, o custo que a gente vai pagar é esse. Está tratando uma coisa, mas está subtratando outra. É verdade. É isso. Esperamos que os PSFs retornem às atividades, né? Enfim, para atender tudo. Tem que atender. Essas doenças não devem ser esquecidas, enfim. Eu vejo relatos diretos de pacientes dizendo que o PSF não está funcionando por causa do Covid. Eu acho que isso não existe. Entendeu? As atividades deveriam, pelo contrário, ser intensificadas nessa hora, né? Os atendimentos voltarem em todas as especialidades, retomarmos essas questões. A economia aí realmente é uma questão local, tem que se discutir o que vai abrir, o que não vai abrir, né? Mas eu acho que os atendimentos na saúde deveriam ser retomados por completo, eu acho. Exatamente, também concordo. Também tenho essa visão. Veja só, eu quero lhe agradecer, porque, infelizmente, né, no Instagram tem um horário, senão a gente não consegue salvar e outras pessoas visualizar a live. Quero agradecer. Para quem não conhece, André é um amigo de infância, uma pessoa maravilhosa, um profissional excelente. Então, agradeço demais sua participação, as pessoas que estiveram presentes, que estiveram com a gente aqui durante a nossa live. E também queria dizer para vocês, né, quem está agora nos assistindo, que além de médico, além de um grande profissional, André também é poeta, né, André? É cantor. Então, eu quero lhe agradecer demais, viu, pelo convite, pela aceitação do convite e por estar participando aqui. Você explanou muito bem essa questão do Covid, né? A diferenciação sobre quarentena, isolamento, quais os impactos, né? Que foi muito importante para a gente ver isso e principalmente para os gestores, né? Rever essa questão dos PSFs, como você colocou. Então, assim, eu queria agora que você falasse um pouquinho, se despedisse. Ô, Gileuza, fiquei muito feliz com o seu convite, né? Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que você deve continuar com esse trabalho que você está fazendo. Eu acho que você está desempenhando muito bem, parabenizo isso. E dizer à população, né, principalmente aí da região, que a gente, apesar de não trabalhar, mas se preocupa muito com a região aí. Tanto não estando fisicamente, mas a gente sabe estar sempre presente, né? E dizer que isso é uma fase que vai passar, mas vai servir de lição para a gente e vai trazer muitos aprendizados, principalmente questões de higiene, né? Retomar questões de higiene que nós não tínhamos esquecido, né? Então, o uso de máscara eu acho que veio para ficar. Então, passou essa pandemia, a gente vai continuar usando máscara. O Japão usa máscara desde a Segunda Guerra. Então, isso aí virou tradição. Não é por nada que lá foi um dos países que menos afetados foi o Japão. Por quê? Porque eles têm essa tradição de usar máscara.
tradições de higiene que a gente vai continuar pós-pandemia. A gente tem que aproveitar isso para isso. E uma das coisas realmente é a comunicação, isso que você está fazendo, usar os meios de comunicação para trazer boas informações à população. Então a gente só tem a agradecer a você e todos que estão participando aí, que curtam, difundam a ideia e difundam essa live e obrigado, estamos sempre presentes aí, sempre que formos requisitados. Agradeço a você demais. Boa noite a todos.